Dois. Boa noite, irmãos. Graça e paz abundante no seu coração. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes hoje? O Senhor é bom. Enche seu coração de alegria e de santas expectativas, porque Ele vai fazer muito mais do que você é capaz de pedir, de pensar ou de imaginar. Amém? Boa noite para você também que está conectado conosco no nosso canal no YouTube, na Or Pedrosa Play. Se você não está inscrito, se inscreva agora, acione as notificações. Compartilhe esse link do culto com todo mundo para você abençoar alguém, ok? Irmãos, nós estamos distribuindo hoje o nosso material para divulgação dos cursos da Escola de Ministério. Talvez você está chegando agora, você não conhece todos os cursos da igreja. Nós somos uma igreja da palavra, amém, amados? Que nós cremos que é pela palavra que a sua vida é transformada. Quantos podem dizer amém? A Bíblia diz que à medida que você conhece a palavra, a sua mente é renovada, a sua fé é liberada e a sua vida é transformada de dentro para fora. E nós temos 3 cursos na Escola Videira de Ministérios. O primeiro é o cursão, o curso de maturidade no Espírito. Nós temos ministrado esse curso por mais de 20 anos, quase 30 anos, na verdade. Centenas de milhares de pessoas em vários países já fizeram esse curso. E recentemente ele foi atualizado com o conteúdo dentro da visão alargada da graça, muito poderoso, transformador, fundamental para todo mundo que chega aqui. Não importa se você veio de outro lugar ou se você se converteu aqui, é muito importante que você faça o curso de maturidade do Espírito. Ele dura apenas 3 meses e meio, ok? Bem rápido, 2 vezes por semana, tem opção dia de semana, final de semana. Eu queria insistir muito que você fizesse, você vai ser muito abençoado. Para os irmãos que já fizeram esse curso, nós temos o segundo curso, que é o CTL, é o curso de treinamento de líderes. É um curso também de 3 meses e meio, que você vai realmente aprender a liderança na vida da igreja, e isso vai edificar muito a sua vida, e vai te colocar em condição de servir na casa de Deus de uma maneira melhor e mais efetiva. E para os irmãos que já fizeram esses cursos e querem conhecer mais da palavra de Deus, ou têm um chamado para ser pastor ou missionário, nós temos o seminário pastoral. Seminário pastoral, então, não é só para quem tem chamado para ser pastor, mas para todos os irmãos que querem aprofundar. É um curso bíblico de 2 anos, com aulas 3 dias por semana à noite, ok? Presencial. Então, as nossas matrículas já estão abertas e começam em agosto. Quantos irmãos gostariam de receber um folder para ter mais informação? Fica de pé rapidamente aí os pastores e os irmãos que vão ajudar. Por favor, entregue um folder e depois vocês podem procurar na secretaria. Tem também. Está me lembrando aqui que o curso de liderança pastoral, seminário, também tem opção de manhã. Tem muitos irmãos que trabalham em shopping, ou irmãs que também querem fazer. Então a gente tem uma turma no período da manhã também. Olha aí que benção. Glória a Deus por isso. Muito bem. Ontem nós tivemos um evento muito especial aqui. Nós fizemos o Talk Show Court Day. Foi muito tremendo, muito legal mesmo. Muito divertido, muito edificante. Foi um tempo precioso, né? Quantos irmãos estiveram aqui, foi realmente uma bênção, né? Se você não veio, realmente eu não gosto de falar isso, mas eu tenho que dizer que você realmente perdeu. Você estava achando que era a mesma coisa e não sabe nada. Mas tudo bem, na próxima você vai poder vir. No entanto, está no meu canal, tá bom? Está lá no meu canal, na Or Pedrosa Play, toda a programação. Foram mais de 4 horas de evento, foi muito legal, muitos testemunhos, perguntas e respostas, quadros engraçados, louvor, teve muita coisa jóia. A gente quer fazer isso 1 ou 2 vezes por ano, então você pode conferir lá depois também. Essa semana também a gente teve uma imersão com pastores e obreiros de jovens radicais livres, de todo o Brasil, que vieram para cá. Ficamos 3 dias juntos na chácara. Nós fazemos isso em julho. Tivemos a participação também de um irmão representante dos radicais livres da Itália, e 3 amados dos Estados Unidos. Não sei se eles estão aqui, inclusive um americano. Os irmãos estão aí, os irmãos dos Estados Unidos, eles estavam aqui de manhã. Os pastores, eu não sei se estão aí, talvez estão com vergonha, né?
estiveram conosco também. Foi uma grande bênção. Muito bem, eu quero compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite especial, noite de ceia. E é sempre uma noite especial porque a gente se reúne para comer do pão, para beber do cálice, para lembrar da obra da cruz, aquilo que o Senhor fez por nós na nossa vida. Eu quero que você preste bastante atenção e tenha no seu coração uma santa expectativa de que você vai receber da palavra, você vai receber do Senhor, e quando você comer do pão e beber do cálice no final, seus olhos espirituais serão abertos. Amém? Você terá um pouco mais de revelação na área que você precisa avançar. Nós somos os filhos de Deus, e o tema dessa palavra hoje, pode trocar o banner, é justamente o espírito de filiação e o espírito de servidão. Você sabe, existe algo que o inimigo tenta resistir a todo preço. O que, pastor? A revelação da sua identidade. Quem você é. Você é filho de Deus. Diga amém. Você é filho de Deus. Essa é uma das identidades, dos fatores da sua identidade mais importante. E o diabo resiste a todo tempo que você tenha luz sobre isso. Você tem uns que não têm nem conhecimento dessa verdade, mas outros têm conhecimento, mas não têm revelação ainda. Por que o diabo resiste tanto? Porque a Bíblia diz que até mesmo a natureza aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. E por que é tão resistido? Porque o diabo sabe que filhos reinam. Filhos reinam. Filhos de rei reinam. Nós somos filhos do rei. Nós somos reis dos reis. Ele é o rei dos reis e nós somos os reis. E nós fomos estabelecidos para reinar. Somente os filhos são herdeiros do trono. Somente os filhos podem reinar. E por isso o diabo resiste que você tenha muita clareza, muita consciência de que você é filho e herdeiro do trono. Ele resiste de que você tenha consciência a cada manhã, diante dos problemas, diante das ameaças, diante das dificuldades, diante das necessidades, diante das enfermidades, diante de qualquer dúvida. Quando você lembra que é filho diante de um problema e quem é o seu pai, qual é a sua posição e tudo que você recebeu pela graça, você resolve aquela situação. Você entra na experiência da fé naquela situação. Você vê a cura, você vê o milagre, você vê a libertação, você vê a decisão, a provisão chega, a libertação acontece. Quem está me entendendo? Só que às vezes você está aqui no culto, você está me ouvindo, você está consciente porque eu estou te falando, mas às vezes você volta para casa, começa a semana, parece uma situação, amanhã, segunda-feira, você abre o WhatsApp, já, né? Como diz o pessoal mais velho, o boleto chega. Diz que quem fala boleto é velho. É cringe. É fatura, a fatura chega. E você se desespera. É um diagnóstico médico, um comentário na empresa, né? Uma demissão em massa, tantas coisas. Uma situação que acontece na sua família, no seu casamento, você está desesperado, é uma depressão que bate a porta, é um Covid lá na sua família. O que acontece? Por quê? Porque nessa hora você esquece, você entra em pânico, você começa a ficar apavorado, a angústia vem, porque você, naquele momento, perde a revelação, esquece quem você é. Você esquece que você tem autoridade sobre todo o poder do diabo. Você esquece que você está assentado com Cristo, em Cristo, nas regiões celestiais, acima dos principados e potestades. Você esquece que como filho, você tem autoridade para subjugar as obras das trevas, do diabo, a morte, a miséria, a enfermidade. Você esquece que você tem como filho a sabedoria do alto, a mente de Cristo, a habilidade do Espírito, as portas abertas. Você esquece que como filho você é herdeiro da promessa, você é herdeiro das riquezas de Cristo. E aí você se desespera, mas se você tiver a revelação, naquele momento você vai se levantar e não vai se desesperar. Você vai dizer, eu sou filho. E como filho eu sou herdeiro. Portanto, eu me acalmo agora, assumo essa identidade e no nome de Jesus isso será resolvido. Quem está me entendendo, diga amém.
Por isso eu quero falar mais disso para você, para que você tenha essa clareza, para que essa mentira ou essa resistência caia e você cresça na revelação dessa identidade. E que você possa lidar a partir desse ponto com todas as áreas da sua vida. Nós já não somos mais servos, nós somos filhos. Diga comigo, eu não sou mais servo, eu sou filho de Deus. Quero que você que está me assistindo, eu já vou te dar uma tarefinha aí. Todo mundo escrevendo no comentário, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, essa é a minha identidade. Importante, é uma atitude de fé, né? Você sabe quando Jesus, antes de Jesus começar o seu ministério, a gente estava outro dia ali no presbitério tendo uma discussão profunda. Quem quer saber? Tem irmãos que ficam imaginando o que é que acontece ali naquela sala terça-feira. A gente passa o dia todo lá. É uma bênção. Acontece muita coisa. Tem gente que acha que a gente flutua lá dentro, mas nós não somos anjos, não. Mas a gente estava discutindo, que dia será que Jesus descobriu que Ele era Deus? Será que Ele já nasceu sabendo? Ele estava aqui como homem, completamente, na dependência do Espírito. Ele não estava aqui como Deus, mas Jesus é Deus. E Ele é Deus que se fez homem. A Bíblia não fala, mas em algum momento, com certeza, o que parece, né, é que isso foi revelado. Ali com 12 anos, por exemplo, ele já estava discutindo com os doutores e falou para o pai dele, convém estar na casa do meu pai. Mas tudo bem, isso significa filho. Mas e Deus, não é? Mas isso não é outro ponto. Mas o que eu quero frisar é que o importante é que ele viveu aqui na identidade do filho. E é tão verdade que você vê que aos 12 anos ele já sabia que ele era filho. Ele foi morto por dizer que ele era filho de Deus, porque os judeus não permitiam que ninguém falasse isso, que isso era uma blasfêmia para eles. Ainda mais assumir depois que era Deus, porque aceitou a adoração. Mas quando ele tem 30 anos e vai começar o ministério, o céu se abre. É a primeira coisa que acontece. E a primeira coisa que Deus fala do céu sobre Jesus e para Jesus é a respeito dessa identidade que faria toda a diferença. Deus fala para ele, fala do céu, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Aqui começa a história do ministério de Jesus. Tanto é, e a primeira coisa que vai, e o primeiro embate entre Jesus e o diabo, pelo menos está escrito na Bíblia, registrado, que é logo depois disso, na tentação do deserto, é o questionamento da identidade. Veja, a primeira coisa que Deus fala é filho amado. A primeira coisa que o diabo questiona, se és filho, transforma essa pedra em pão. É incrível. Olha, presta atenção. Portanto, a primeira coisa que todo crente precisa ter revelação é que é filho de Deus. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que o diabo vai questionar é a sua filiação. É a sua identidade. Porque essa revelação tem muita coisa por trás, que compromete as obras do diabo e que transforma completamente a sua vida. Hoje eu quero mostrar para você essa diferença entre o Espírito, a revelação do Filho e do servo. E ao mostrar essa diferença, eu não estou aqui dizendo que nós não servimos mais a Deus. Evidentemente nós servimos a Deus, porque o próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele se fez servo. Os apóstolos se apresentavam como servos de Deus. Mas do ponto do nosso relacionamento com Deus, antes de sermos servos, nós somos filhos. E essa é a verdade maior. Na verdade, querido, somente o serviço dos que têm revelação que são filhos é que pode ser aceito. Deus nem pode aceitar o trabalho dos que não têm esse entendimento. Por quê? Porque aqueles que estão servindo sem a revelação de que são filhos, estão servindo como servos. Eles trabalham o tempo todo duramente para tentar merecer, e depois eles fazem campanhas para tentar merecer, e dão ofertas de sacrifício, sacrifica Isaac após Isaac para tentar receber, e não acontece nada, porque Deus não aceita. Porque se Deus aceitar, Ele vai
afirmar uma identidade errada de servos. No entanto, quando filhos servem, eles não servem para receber. Eles servem porque sabem que tudo já é deles. E estão servindo por amor ao Pai. Por isso que quando filhos servem, a nobreza. Todo mundo para ver filhos trabalhando naquilo que é do Pai, sim ou não? Dá gosto de ver. É diferente do empregado, completamente. Porque ele está trabalhando no negócio da família, né? Dos pais dele. Tem um outro coração. Isso pode parecer algo pequeno, isso pode parecer algo trivial para muitos, mas a verdade é que muitos vivem um tipo de vida cristã cheia de medos, cheia de angústias, simplesmente porque nunca aprenderam a se relacionar com Deus como filhos. Quando você não tem essa identidade, você vive uma vida cristã com medo. Porque a mentalidade do empregado é o seguinte: se eu não comportar bem, se eu não produzir o suficiente, ou se eu errar, eu serei despedido. Mas filhos não são filhos porque se comportam bem, ou porque se comportam mal, ou porque fazem ou deixam de fazer. Eles são filhos. Nenhum pai enlouquecido vai usar o exemplo da empregada ou do empregado para passar medo no filho. Você viu? A fulana que trabalha aqui em casa, funcionária, ela fez algo errado, ou ela deixou de fazer, ou ela não fez direito, por isso será demitida. Então, você preste atenção, porque se você também fizer, meu filho, também vai ser demitido. Faz sentido isso? Não. Se nós que somos maus, jamais demitimos filhos, porque isso é uma coisa que nem passa na nossa cabeça, muito menos Deus vai demitir você. Muito menos Deus vai deixar de ser seu pai, ou você vai deixar de ser filho, porque errou, porque não fez o que devia, porque fez a coisa errada. Por isso, os filhos não vivem com medo, porque apesar de errarem, nunca vão ser mandados embora. Mas quantos crentes estão vivendo debaixo de angústia, de medo e até depressão, porque não tem a revelação clara de que são filhos, e estão com medo todo o tempo de perder a salvação, de perder a bênção, de perder o acesso, e por isso vivem atemorizados. Quem está me entendendo? Você vê, essa não é uma verdade simples, ela é fundamental. Servos, eles são aqueles que ainda estão vivendo na lei. Filhos são aqueles que estão vivendo na graça, ou na revelação da graça. A diferença entre esses dois está na base do entendimento da lei e da graça. Compreender isso é vital para o nosso relacionamento, a maneira que nós nos relacionamos com Deus. Pela lei, você se relaciona com Deus como um servo, mas quando você entende a graça de Deus, o favor imerecido, você se relaciona como um filho. E você se relaciona então em paz no seu coração. Servos, quando nós temos, quando tentamos nos relacionar com Deus com base na lei, nós vivemos debaixo de medo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que os servos não permanecem para sempre na casa. Servos não vão ficar eternamente. Servos em algum momento vão embora, mas os filhos não vão embora. Os filhos nunca são expulsos da casa. É Jesus que diz, é a Bíblia que diz. Os filhos nunca perdem a salvação, porque os filhos nunca perdem a família, nunca vão ser expulsos da casa. Vão ser corrigidos, mas não vão ser expulsos da casa. Quem está me entendendo? Porque é filho. Você não manda filho embora. Filho você resolve, você vai até o fim com ele. Você faz o que tem que fazer, mas é seu filho. Você não vai suportar alguém, um empregado dentro da sua empresa, da sua casa, que está aprontando confusão, que está te roubando, que está te afrontando. Você vai mandar embora. Mas o filho não. Vai ser difícil, vai ser uma crise, você vai corrigir, vai disciplinar, mas ele vai ficar lá. É seu filho. Então, quando você tem esse entendimento, você não vive com medo. Mas aquele que tem a mentalidade de servo, ele tem medo. A qualquer momento, de ser considerado infiel e perder a sua salvação. Por isso os servos estão sempre inseguros.
em relação à sua fé. Estão sempre amedrontados. Por quê? Porque nunca sabe se está agradando a Deus. Aí na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora do problema, ele não tem fé. Porque ele não sabe se está aprovado. Porque a mente dele é de servo. Mas se eu sou filho, e a morte bate a porta, a necessidade bate a porta, a doença bate a porta, o problema bate a porta, eu falo, olha, eu não sou lá um filho lá, essas coisas não, reconheço, mas eu sou filho. E apesar de não merecer, eu tenho um pai. E nessa hora, mesmo fazendo a coisa errada, há uma fé no seu coração. Quem está me entendendo? Percebe? Essas coisas são fundamentais para que você viva uma fé segura. João capítulo 8, verso 35, olha o que diz. Jesus está dizendo, coloca a Bíblia. O escravo, o servo, não fica para sempre na casa. O filho sim, para sempre. Está escrito aí, o filho fica na casa para sempre, desde que se comporte corretamente. Está escrito aí, o filho fica na casa, desde que seja um bom filho, desde que seja um filho que faça tudo certo e nunca erre. Está escrito aí, ele fica para sempre na casa, desde que ele não pecar. Diga, não está escrito não. Não tenha medo. Eu não estou aqui ensinando heresia e nem mandando você pecar. Porque o pecado traz consequências, não é bênção para você. No entanto, nada tira você da casa de Deus. Se você nasceu de novo, está salvo, salvo eternamente. Por quê? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Os filhos ficam para sempre. Escreve aí, você que está na tarefa da internet. Quem me assiste pela internet tem que fazer tarefa. É a tarefa de fé. Escreve aí, eu sou filho para sempre. Para sempre na casa. Você tem que entender isso. Porque isso vai tirar o medo. Eu sei que o religioso, o legalista, o que tem a cabeça de escravo, ele tá apavorado. Ih, olha aí, por isso que esse pastor herético está mandando o povo pecar. Eu não estou mandando ninguém pecar. Os erros trazem problemas. Volto a dizer, eu só estou dizendo que nada e nem mesmo os seus erros são maiores do que a sua identidade de filho. Por isso você pode ter paz no seu coração. Amém? Você tem pai, você não é bastardo. Quem está me entendendo? Isso é poderoso. O Senhor Jesus disse que os servos não permanecem para sempre. Agora, veja, qual que é a outra diferença fundamental que vai gerar fé no seu coração? Servos podem até conquistar alguma coisa, mas filhos são herdeiros de tudo. Isso é poderoso. Aqui, essa revelação, ela é muito importante e ela limita a vida cristã de muita gente, sabia? Tem irmãos que com a mentalidade de servo, preso na lei, no merecimento, ele se esforça, ele trabalha muito, ele faz, e ele até consegue alguma coisa, mas ele nunca herda tudo, ele nunca desfruta da plenitude, porque a cabeça dele ainda é de servo. Ele não entendeu isso. Essa é uma afirmação clara da palavra de Deus, é que nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados. Coloca para mim Romanos capítulo 8, verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Outra vez, porque essa era a maneira que antes nós vivíamos na lei. Então ele está dizendo, você não recebeu o espírito do escravo, o espírito do medo, para voltar na mesma relação que você tinha com Deus quando você era da religião, quando você estava preso com a visão religiosa de Deus, de merecimento, quando você estava preso na visão de um Deus severo, que está lá no céu, distante, sentado num trono, procurando seus erros para te pegar, para te punir, para colocar uma doença, um acidente, para te castigar, porque você cresceu ouvindo falar que o papai do céu castiga. E agora você está com medo de Deus, você acha que tem um monte de brecha na sua vida e que o diabo vai te destruir, porque você aprontou, porque você pecou, então aqui se faz, aqui se paga, eu pequei e agora é por isso que eu estou sofrendo, porque aqui não tem o que Deus vai fazer por mim, fui eu que fiz. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa, tem sentido você achar
que o meu filho fez uma coisa errada, e por isso eu vou permitir que um bandido entre lá na minha casa e acabe com ele? Muito bem, bandido, entra aqui e dá uma surra nele. Esfaqueie ele para ele aprender. Está permitido, porque ele merece. Algum pai, em sã consciência, fala um negócio desse? Você acha que você é melhor que Deus? Por que na sua cabeça, quando você apronta, uma brecha abriu em você e o diabo vai te pegar e Deus está lá? Muito bom, capeta. Bom trabalho que você está fazendo contra o meu filho. Vê como a fé, a crença errada, produz um medo horroroso em você. Sabe, quando o diabo vê, você pecou, eu vou te matar. Fala, diabo, eu pequei, mas você não vai me matar. Porque quem trata de mim é o meu pai, não é você não. E eu tenho pai. Eu estou perdoado, inclusive, ainda que eu seja disciplinado, e você está amarrado. Porque o meu pecado não tira a minha posição de filho, logo não tira a minha autoridade. Você tem coragem de fazer um negócio desse? Que coisa, hein? Diga comigo, nada tira a minha autoridade, nem a minha identidade. Veja, você precisa compreender. A Bíblia diz então, para viveres outra vez atemorizados, mas recebemos o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. A Bíblia diz que pelo Espírito nós clamamos, Abba, Pai. Abba é a forma como as criancinhas se dirigem aos seus pais lá em Israel. É o termo original grego que foi conservado na Bíblia de propósito. A Bíblia, Deus, o Espírito Santo fez questão de deixar ele assim. E ele significa papaizinho. É a maneira carinhosa de chamar Deus. Se você ainda... Desculpa, gente, não é Covid, não. Já peguei, já vacinei. Está tudo certo. Se você ainda não consegue chamar Deus de papaizinho, você ainda está preso na lei. Mas hoje o Senhor vai te libertar. Você vai conseguir orar de uma outra maneira. Alguns irmãos ainda não conseguem chamar Deus de Pai. Ah, consegue. Não, basta perceber quando eles vão orar. Eles até falam, não, Deus é meu Pai, Paizinho, aleluia, amém. Então ora, irmão, vamos orar. Dali a pouco passa, esquece, vamos tomar um lanche depois do culto. Ô fulano, faz uma oração. Ó Deus Altíssimo dos céus longínquos. Deus que está sentado lá no trono, nos mais altos pínculos. Bem distante daqui. Não é pai dele. É outra coisa estranha. A sua oração denuncia a sua relação. Ou seja, por que eu falo isso? Porque a maneira que os meus filhos falam comigo mostra a maneira que eles se relacionam comigo, sim ou não? Né? Você acha que o meu filho, que dorme no quarto ao lado, de noite, com medo de alguma coisa, ele grita de lá como? Ó, pastor Naor, que habita no quarto ao lado, por favor, venha me socorrer do bicho papão que está à espreita no corredor. Não é, chega a ser cômico, mas não é assim que muitos crentes se relacionam com Deus? Não, ele grita, Pai! E Deus vem como um raio, porque já está dentro de você. Peça a Deus, fala, Senhor, me dá graça, eu quero te ver como meu Pai. Eu não quero viver com a mente da lei, do escravo. Eu sei que o Senhor é o meu Pai, mas eu quero essa revelação. Quantos dizem amém? Quantos podem dizer, Deus é o meu papaizinho? Escreve aí, você que está me acompanhando, Deus é o meu papaizinho, Abba, Abba. Oh, isso é poderoso. Deus não te trouxe para uma nova aliança, para viver numa velha relação de troca, de merecimento. Hoje nós somos feitos filhos, e como filhos não deveria haver nenhum tipo de medo no nosso coração. Um servo tem medo do seu senhor, mas um filho não deveria ter medo do seu pai. Não tenha medo de Deus. Olha para cá, aconteça o que acontecer, nunca corra de Deus, corra para Deus, porque nele há salvação.
Eu sempre falo para as pessoas que às vezes eu entendo pessoas que estão passando por profundas depressão, angústia, desespero completo, estão pensando em se matar. E muitas delas me procuram, perguntando se matar vai para o inferno, coisa do tipo. Eu falo, a questão não é essa. A questão é que primeiro, essa não é a saída. Por quê, pastor? Porque a morte não é Deus. A Bíblia diz que a morte é um demônio, é um espírito, é o último inimigo a ser vencido. Quem se mata procurando alívio, pula no colo de um demônio. A Bíblia diz que os que estão em Cristo já passaram da morte para a vida. Ou seja, nós, os crentes que cremos, quando morremos dessa carne, não encontramos esse demônio. Não encontramos esse espírito. Sabia que você nunca mais vai encontrar a morte? Porque quem está em Cristo já passou da morte para a vida. O demônio chamado morte já encontrou Cristo lá na cruz. E lá na cruz, Cristo pisou na cabeça dele. Para que eu e você não precisamos mais encontrar a morte. Esse corpo vai morrer, mas você, o seu espírito, nunca vai ver essa morte. Nunca. Hebreus capítulo 2, verso 14, na parte B, ele diz assim que... Coloca para mim, Hebreus 2, 14, por favor. Câmbio. Visto, pois, que os filhos têm participação comum. Olha os filhos aqui, hein? Os filhos, quem é filho aqui? Então esse versículo está falando com você. Visto, pois, que os filhos têm participação comum. É uma só, carne e sangue. Destes também ele igualmente participou. Para quê? Para que ele participou com a gente? Para que ele se fez um conosco? Lá na cruz, dia de ceia, é dia de lembrar dessa verdade. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quando ele morreu, ele matou quem podia te matar. É o que está escrito aqui. É só você ler. Pastor, mas o diabo não está vivo? Sim, a Bíblia não diz que ele foi aniquilado. A palavra no original, destruiu aquele que tem o poder da morte, é desempregou. Quando Jesus morreu, ele pisou na cabeça desse espírito chamado morte. E tirou dele o emprego de matar os filhos. Agora o diabo não pode te matar. Uau, isso é impressionante. Quem você acha que é usado? O que você acha quando um bandido, quando N situações estão ali atuando, não é um demônio que está ali? É, mas a Bíblia diz que você pode crer que o diabo não tem poder para te matar. Eu creio nisso. Ah, eu sei que você vai falar, mas eu conheço crente que isso, eu conheço crente que aquilo. Os irmãos sempre querem me mostrar o que o diabo fez. Eu fico com o que Deus fez. Você sempre quer me mostrar um ou outro caso que eu não conheço, eu não sei a vida da pessoa, eu não conheço o coração dela, nem você. E eu não estou aqui para julgar ninguém. E eu não estou aqui para julgar fatos de ninguém. Eu não condeno. Eu não estou dizendo que não eram filhos, mas eu não sei da fé deles. Eu só estou te dizendo que você pode ter essa fé. Você pode ter essa fé. Quando a morte bater na porta, você fala, você não pode entrar, porque o sangue está no umbral, está na minha cabeça, está aqui o pagamento. Ele te matou naquele dia, você está desempregado de me matar. Caiu 1.000 do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Praga nenhuma chegará na minha casa, nenhum mal me acontecerá, nem um fio de cabelo cairá da minha cabeça sem o meu consentimento, o consentimento do Senhor, porque lá na cruz, pela sua morte, Ele te matou, Satanás, e você não toca em mim nem na minha família, porque o Senhor é por mim, e se Ele é por mim, quem será contra mim? Eu estou seguro, porque eu sou filho. Isso vai trazer paz no seu coração. Isso vai remover o medo do seu coração. Percebe por que o escravo tem medo? Ele tem medo porque ele não é herdeiro. Ele está tentando merecer. Mas o filho não. O filho tem a herança da vida. Por isso não deveria haver medo no seu coração. Muitos não desfrutam da herança, simplesmente porque se restringiram a viver com o mínimo do servo. Sabia? O servo tem salário,
O servo recebe alguma coisa para viver, mas ele não é herdeiro. Você não é servo, você é filho. Você não tem que estar contente só com o que tem ali para comer. Não, você é herdeiro de tudo. Quantos estão me entendendo? Você crê nessa verdade, irmão? Você precisa ter ousadia no orar. Mesmo tendo um pai rico, mesmo tendo sido feito herdeiros, muitos irmãos ainda pensam da maneira errada. Esse foi o pensamento do filho pródigo. O filho pródigo, ele era filho, sim ou não? Era. Ele pegou a herança e ele desviou. E ele foi gastar na farra. E a Bíblia diz que ele, então, gastou tudo. E agora estava passando fome ao ponto de comer lavagem dos porcos. E lá passando fome, comendo lavagem de porcos, que era uma abominação para os judeus, porque o porco é um animal imundo e lavagem é nojento de qualquer jeito. Mas para eles a situação é pior ainda. Ele lembrou, olha o que a Bíblia fala, que ele lembrou dos trabalhadores do seu pai. Não diz que ele lembrou do irmão dele, da casa dele. Lembrou dos trabalhadores. Olha a mente, servo. Os trabalhadores da casa do meu pai, pelo menos têm o que comer. Eu vou voltar lá e vou pedir para ele, pelo menos deixar eu trabalhar. Essa era a mente dele. Só que quando ele volta, ele fica chocado, porque quando ele chega, o pai não trata ele com a mente dele, de servo. Você sabe por que ele foi embora? Por causa dessa mente. Você sabe por que muitos vão embora? Desviam, porque não conhecem o pai. Vieram para a igreja, até nasceram de novo, mas foram embora, porque na cabeça deles eram empregados. E como eles tentaram, e os pastores ficaram colocando um monte de lei de servos sobre eles, e eles honestamente tentaram cumprir essas leis e não conseguiram, então honestamente concluíram, não, eu não consigo, então eu não devo ser filho, então honestamente eu vou desviar, eu vou ser um desviado honesto. Porque honestamente tentei cumprir as condições de um servo, e como não consegui, devo estar desaprovado pelo meu Senhor, logo não posso permanecer na casa. Percebe como a crença errada te tira da casa? Mas se você entende que você é filho, e que mesmo os seus erros não te tiram essa identidade, mesmo errando, você não vai embora. Porque aqui tem uma saída para você, a esperança para você. Então quando aquele filho volta, o pai não trata do erro, ele manda fazer a festa. Fala, não, para com essa conversa, sua mente está errada, você foi embora porque você não tinha o entendimento que era filho. Você achou que só merecia uma parte e pegou e levou. Mas agora que você voltou, eu vou te ensinar a lição. Você é filho. Toma, coloca essa sandália nos seus pés. Porque sabia que naquela época, por que o pai colocou uma sandália no pé dele? Falar, porque a dele estava rasgada. Não, isso é trivial. Tudo na Bíblia tem uma revelação. É porque naquela altura, somente filhos de pessoas nobres é que usavam sandálias. Escravos não usavam. Então, quando ele põe a sandália nele, ele está falando, essa é a sua identidade. Quando ele põe a capa nele, ele está retomando a honra da posição. Quando ele coloca o anel no dedo dele, olha que loucura. Aquele menino pegou o dinheiro da herança e torrou. Imagina você ter um filho, você resolve distribuir a herança em vida, ele torra com a prostituição, vai morar lá na rua, depois ele volta. O que você faria? Você sabe o que era esse anel no dedo? O anel do dedo era tipo uma chancela. Quando você ia no armazém, comprava lá as coisas, aí ele fazia a continha no papel, bate o anel da família e no final do mês acerta. Cartão de crédito. Agora, como é que pode um sujeito aprontar o que aprontou e quando voltar para casa, em vez de tomar uma surra, ganha um cartão de crédito Infinity? Dá raiva. Eu fico com raiva. Eu não servia para ser Deus. A graça é absurda. É absurda, sim ou não? Nós estávamos preocupados, nós estamos tudo nervosos aqui com o erro do sujeito. Mas Deus está preocupado em restaurar a identidade. Por isso ele manda fazer uma festa.
Qual foi a glória desse menino? Só uma. Ele aceitou ser tratado como filho. Porque ele não merecia nada. Aliás, merecia uma surra. Mas aquele momento os seus olhos se abriram. É ou não é? Aquele momento que ele aceita a festa, ele aceita ser filho de volta. E tenho certeza que nunca mais ele foi embora. Porque ele aceitou. Eu vou ser honesto com você, querido. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes da fé. A lição que está sendo dada aqui é que a coisa mais importante não é o arrependimento, ainda que ele é importante. A coisa mais importante não é fazer um monte de coisa, ainda que servir a Deus é tremendo. A coisa mais importante é aceitar, ser tratado como de fato você é, um filho de Deus. Filho, você é filho, por que você está querendo que Deus te trate de outra maneira? É isso que agrada o coração do Pai. Qualquer filho que tem uma relação diferente, ofende. Os meus filhos, quando eles eram pequenos, um ou outro, às vezes eu misturo, é normal, porque você sabe, a criança, mesmo nascida, ela ainda está aprendendo coisas, não é? Ali da família. Então, é muito triste quando o filho fala assim, eu posso comer mais uma bolacha? Não, o pacote é todo seu. Claro que a gente põe limite porque quer comer na hora errada, aí é diferente. Quer comer bolo na hora do almoço. Não, almoçar primeiro, depois você come o bolo. Ou quer comer bolo demais. Mas é todo dele, só não é para comer na hora. Toda ele, por causa daí já é uma questão de saúde. Mas é dele, porque você está me pedindo para abrir geladeira. Imagina meu filho chegar lá em casa, pai, posso pegar um copo d'água? Por favor. Isso entristece qualquer pai. Então, essa mentalidade é que vai fazer toda a diferença na sua relação com Deus. Agora, interessante que a Bíblia diz que o outro filho que ficou em casa também não tinha entendimento nenhum de filho. Ele era pior do que o outro. Porque a Bíblia diz que ele, quando ele vê a festa, fica ofendido e ele vai falar com o pai dele. Ele fala, há quantos anos eu te sirvo? Há quantos anos eu te sirvo? E você nunca me deu nem um cabritinho para eu fazer um churrasquinho com meus amigos. Esse é o miserável, porque o outro pelo menos provou da farra, do dinheiro, dos prazeres do mundo, provou da fome, da miséria, teve muitas experiências. Esse outro não. Esse é aquele crente que está aqui há 20 anos, servindo fiel a Deus. E o irmão que converteu com ele, ficou na igreja uns 5 anos, 10 anos, depois desviou completamente, foi para as farras, aprontou confusão, foi para as boates, tanto trem, se lascou, e agora ele volta, 10 anos depois. Senta aqui, você está aqui há 20, nunca aprontou nada, servindo ao Senhor. E aí o sujeito chega 10 anos depois de desviado, começa a entender que é filho, e 6 meses depois casa. E você ainda não casou. E de repente arruma um emprego para ganhar 3 vezes mais do que você ganha. Aí você fala, não vale a pena servir a Deus. Não é justo. Eu estou aqui há 20 anos. 20 anos de santidade nesta mão. Quero te dizer que 20 anos de santidade na sua mão não serve. A única mão que serve é a furada. Quando você levanta a mão dele, você pode ser uma criança, ela tem autoridade. Você pode ser o pior filho, tem autoridade. Mas quando você depende de você, por isso que tem crente revoltado, amargurado. Por quê? Porque ele não entende, porque certos irmãos não merecem o que estão recebendo. E ele que é tão bom não recebe. Porque a mente dele ainda é de servo. O outro, talvez não é lá essas coisas, mas entendeu que é filho. Filhos pedem,
filhos recebem. Agora, preste atenção, volto a te dizer, eu não estou dizendo que o pai, eu vou chegar lá, pode ficar tranquilo, religioso. O pai vai disciplinar o filho que não entendeu que o pecado vai destruir a vida dele. Mas não vai perder a identidade. E por isso ele não precisa viver morrendo de medo. Essa palavra, então você vê que os dois aqui, nenhum deles tinham entendimento. E tudo isso é o que eu falei. A religião quer que você se veja sempre como um servo e impeça você de reinar em vida. Porque servos não reinam. No Novo Testamento nós somos herdeiros de todas as bênçãos de Cristo. Unicamente porque somos filhos. E isso somente pode ser desfrutado pela fé. E essa é a razão porque alguns irmãos ainda não estão experimentando ou a cura, ou a libertação, ou a transformação, ou a provisão, porque ainda não cresceram o suficiente nessa revelação. Mas ao ouvir, eu creio que Deus está colocando luz no seu coração. Muitos ainda estão tentando merecer. Quando nós agimos como servos, nós tendemos a ver a Deus como um chefe. E o pior, um chefe injusto, porque às vezes dá para o outro que não merece, e você que acha que merece não recebe. Para de merecer e passa a receber como herdeiro. Para de comer as migalhas que caem da mesa e come o pão inteiro da saúde, da alegria, da prosperidade, da unção, do fruto, da autoridade, de todas as áreas da sua vida. Peça a Deus, pastor, eu estou pedindo, não aconteceu ainda. Peça a revelação, insista. O Senhor vai te abrir o entendimento. Quem está me entendendo, diga amém. Isso é tão poderoso. Na graça nós recebemos de Deus, não porque nós fazemos alguma coisa, mas por aquilo que nós somos. Essa é a maior necessidade sua hoje, saber quem você é. A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 12: mas a todos quantos o receberam, coloca João 1,12. Todos quantos, esse foi o primeiro versículo que eu decorei quando eu virei crente, porque ele estava no livrinho do curso de batismo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Interessante que Romanos 8,15, que eu li agora há pouco, diz que nós não recebemos o espírito de escravidão, mas de adoção. Mas é importante explicar algo aqui. Essa palavra adoção que está lá no original, por algum motivo os tradutores colocaram adoção, mas no original é filiação. Você não é filho adotado. Você não era filho do diabo que Deus adotou. Não é? Mas essa palavra adoção, ela é importante, porque a adoção, na cultura judaica, não é a mesma coisa que aqui. O próprio pai adota o filho quando ele tem a idade de assumir a herança. É uma cerimônia. Ele já é filho, mas agora ele passa a ter acesso. E interessante que esse processo acontece conosco. Portanto, olha para cá. Você não é um filho adotivo. Qual que é a diferença? Alguém muito rico pode pegar um menino de rua e adotá-lo. Ele vai no juiz, faz a documentação, agora ele é meu filho, registrado, ok? E herdeiro. E ele vai cuidar desse menino, ele vai vestir esse menino, ele vai colocar ele nas melhores escolas, vai colocar ele num quarto maravilhoso, ele vai dar tudo que um filho pode ter. Mas esse menino nunca vai conseguir de fato se sentir à vontade naquela mansão. Por quê? Porque apesar desse pai conseguir dar tudo para ele, ele não consegue colocar dentro dele o espírito de filho. Ele sempre fica com uma sensação que de fato não é. Mas Deus pode fazer isso conosco. Primeiro, porque você não foi adotado, você foi gerado pelo Espírito. A Bíblia fala que você se tornou filho, você foi gerado pelo Espírito, nós fomos gerados. Nós nascemos dele. Nós somos uma nova criatura, criado em Cristo Jesus, para viver em novidade de vida, porque o seu Espírito, com ele nós morremos, com ele nós ressuscitamos, e nós temos agora a mesma natureza de Deus.
Nós somos filhos legítimos, gerados e não adotados nos termos aqui que você conhece. Quem está me entendendo? O problema é que nós nos convertemos, fomos gerados, temos o Espírito de Deus, a natureza de Deus, mas a mente ainda é de escravo. O Espírito é de filho, mas a mente não é. Então, pelo Espírito, pelo poder de Deus, pela palavra, Romanos diz o quê? Então, vocês agora, e aí é que está, vocês já são filhos, mas agora eu preciso de transformar sua mente para você acreditar nessa verdade a seu respeito. Por isso que eu tenho que pregar, ensinar, insistir, confessar a palavra até que essa verdade, que é uma realidade no seu espírito, ganhe convicção na sua mente, ganhe fé e você caminhe dessa maneira. Imagina que você é uma pessoa pobre, muito pobre. Mas de repente, você nunca conheceu o seu pai. Mas agora, em algum lugar, o seu pai morreu. E você nem sabe. E um irmão seu, que sabe da sua existência, te procura. E conta, olha, você não sabe. Mas na verdade, o nosso pai, ele é um multibilionário. E ele faleceu. E uma parte grande é sua. Veja. Mesmo numa ilustração pobre como essa, porque ela só diz respeito à riqueza ali, eu pergunto, se você aceitar e não ficar magoado, orgulhoso, não, agora eu não quero. Vai fazer não, né? Uhum. Isso vai afetar a sua vida, sim ou não? Vai. Agora você é filho legítimo. O seu pai morreu, mas já ressuscitou. O problema é que você ainda vive com a mente do filho, do pai de carne e sangue. Você ainda acha que o seu pai é o pai de carne e sangue. Ele é, mas ele é limitado. Ou você talvez nem nunca o conheceu. Ou ele é pobre, ou ele já morreu. Mas o seu verdadeiro pai, que não morre mais, é o dono do mundo. Ele tem toda a saúde. Ele tem toda a riqueza, ele tem toda a alegria, ele tem toda a paz, ele tem toda a autoridade, ele tem toda a glória, ele já venceu a morte, ele tem todas as coisas, tudo é dele, todo o governo sobre demônios, sobre homens, sobre terra e mares, céus, e você é o herdeiro, você é o filho, mas é que você me ouve, você fala, não pode, é muito bom para ser verdade, mas isso é o evangelho. E é por isso que nós precisamos dizer, Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou esse herdeiro, por que eu estou sofrendo? Eu não sei quanto a você, eu tenho feito orações escandalosas. Eu nem te conto o que eu tenho orado. Você não está com a pedra em mim, mas que eu já tenho recebido de outros. Por isso que os invejosos se mordem. Porque ele fala, não pode, eu conheço esse sujeito, ele não é nessas coisas para receber tudo que está recebendo. É por isso que está faltando para mim, está dando tudo para ele, miserável. O que ele não sabe é que nunca acaba. Tem para mim, tem para ele, tem para todo mundo. Ah, dê uma salva de palmas para o Senhor. Nunca. Olha que loucura. Eu pergunto para você, aquele pai distribuiu a herança para os filhos em vida, sim ou não? Distribuiu. O menino gastou tudo. Gastou tudo? Gastou. Agora ele volta e o pai estabelece ele de novo. Ele vira herdeiro de novo. Então acabou a herança? Que loucura, hein? Mas não gastou? Mas não acabou? Porque não acaba. Você nunca percebeu isso no texto, né? Ele virou herdeiro de novo, quando ele colocou o anel no dedo. Falou, você já torrou tudo, mas pode pôr o anel, tem mais. Você queria era dinheiro? Agora eu te dou o cartão ilimitado. Você não precisa ir embora. Você queria dinheiro? Eu te dei. Mas quando você leva o que é seu antes da hora, acaba. Mas quando você tem a revelação que é filho, você não precisa ir embora. Eu te dou um anel ilimitado. É só bater.
Tá pago. Uau, isso é poderoso. Isso é poderoso. Deus do céu. Deus, olha, eu nunca pensei nisso. Estou pensando aqui agora com você. Do Espírito, estou te dando uma revelação fresca. Eu nunca li isso em lugar nenhum. Aquele menino foi embora atrás porque queria o dinheiro. Quando ele volta, Deus fala para ele: você foi embora porque você queria dinheiro. E agora eu vou te dar uma coisa para te mostrar que você nunca precisava ter ido, porque tudo já era seu. Toma o anel. Pode sair para fazer compra. Não acaba. Aleluia. Levanta a mão assim, ó. Olha para o seu dedo, fala: tem um anel aqui. Mostra para o seu irmão: olha o Infinity aqui, ó. Oh, meu querido, por que você não pede? As irmãs vêm pedir oração para mim. As irmãs estão casando. Pastor, estou casando, preciso comprar as coisas. Ora por mim. Eu falo: tá bom, o que está faltando? O que você quer que eu oro? Ah, pastor, eu quero uma geladeira. Eu falo: qual? Qualquer uma. Eu falei: mentira, você quer de inox. Como é que o senhor sabe? O senhor é profeta. Eu falei: não, eu tenho uma mulher lá em casa. Mas você sabe, pastor, a de inox é muito cara. Mas você não quer, não é aquela de inox de 2 portas? É. Aquela que sai água na porta? É. Mas eu nem posso imaginar de onde que eu ganharia um negócio desse. Falou: meu Deus. Essa pergunta: como, da onde, quem vai me dar? Esquece isso. Ela não é inteligente quando você tem o pai que você tem. Quando você lembrar, quando você tiver uma necessidade, olha para a mão. Lembra que tem um anel aí. Seus olhos carnais não veem, mas está aí. Ora assim, ó: Senhor, oh Espírito Santo, Paizinho, aba. O Senhor já colocou um de cá, põe um de cá também. Do meu marido, da minha mulher. Ele te dá. Ele não negou o filho. Vai negar um casamento? Vai negar pagar uma conta? Vai negar uma cura? Vai negar alegria? Vai negar restauração? Libertação? Não faz sentido. Tudo é vosso. Tudo é vosso. Enche o seu coração de esperança. Tudo bem, pode ser que amanhã não está tudo na sua mão ainda, mas é seu. Veja, lá em casa tudo é dos meus filhos, mas eles não podem usar tudo ainda. O carro lá de casa é do Lucas, mas ele vai fazer ainda 13 anos. Ele não pode dirigir. O carro é dele, mas ele pode usar? Ainda não. Ainda não. Mas é dele. Então, Deus às vezes não nos dá tudo, porque tem muito crente que se ganhar tudo de uma vez vai lambuzar, vai passar mal, vai machucar. Então Deus nos ama. Então Ele não nos dá de uma vez, mas é seu. Você não precisa ter medo. Então o que você tem que fazer? Crescer. Porque quanto mais você cresce, mais você acessa. Filhos adultos acessam a herança mais do que os infantis. Ai, Senhor, me ajuda a crescer, Senhor. Quantos querem crescer nessa revelação? Oh, vai para o cursão, querido. Você vê, vai te ajudar. Então, isso é tão poderoso. Nós recebemos essa santa natureza. Isso é maravilhoso. Por isso que a nossa dificuldade de saber e de ter a revelação, por mais que eu prego, parece que você fala: pastor, mas eu sei que eu sou filho, mas parece que às vezes eu não sinto. Por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 16, o próprio Espírito Santo dentro de nós testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Fala comigo: testifica. Sabe aquela coisa que um fala para o outro, você fala: testificou, irmão? Você Deus sentiu, né? Você não sabe explicar direito, mas algo dentro de você. Eu costumo traduzir, eu tenho uma definição própria para testificar. Eu não sei como que eu sei, mas eu sei que eu sou.
Diga comigo, eu não sei. Como que eu sei? Mas eu sei que eu sou filho de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Escreve aí, você que está assistindo o culto online. O Espírito Santo testifica que eu sou filho de Deus. Quantos estão sentindo testificar que são filhos? Espírito Santo, enquanto eu prego, está testificando que você é filho? Você não está sentindo uma santa euforia? Você não está com vontade de sair daqui e amanhã sair para gastar? Não, mas não faça isso. Tem a revelação primeiro. Quantos estão com o dedo coçando? Quer dizer, o mundo coça a mão, né? Eles falam que quando tem dinheiro coça a mão. Os irmãos estão se coçando no dedo por causa do anel. Aleluia. A identidade de servo está ligada ao que você faz, mas a identidade de filho está ligado com o que você é. Filhos são, servos fazem. Você pode ser filho da lei ou filho da graça. Os filhos da lei, como diz a Bíblia, são os filhos de Agar, mas os filhos da graça são livres. A identidade do servo está relacionada sempre com fazer alguma coisa para merecer, mas a identidade do filho é uma questão do que eu sou e não do que eu faço. É isso que define a nossa identidade. A nossa identidade não vem do nosso serviço, mas vem do nosso nascimento. Nós somos nascidos de Deus. Servos não conseguem agir como filhos, mas filhos, no entanto, podem. Olha, presta atenção no que eu estou falando. Servos nunca conseguem agir como filhos. Nunca. Sempre vão viver com medo. Sempre vão viver meio desconfiados. Será que o patrão está feliz hoje? Será que o patrão está bravo hoje? Será que eu fiz alguma coisa errada? E quando o patrão chama, Marcos, passa lá na minha sala, quero conversar com você. Misericórdia, o que eu fiz? É igual a mulher quando quer ter uma conversa com a gente. Amor, precisamos conversar. Ah, o que eu fiz? O homem é desse jeito. Quando a mulher fala que quer conversar com a gente, não é, irmão? Já fica assim, o que eu fiz? Oh, Deus, ajuda a gente, que é homem. Então o servo, ele nunca consegue se comportar como filho, porque ele não é. Então ele vive com medo, vive desconfiado, nunca sabe se cumpriu tudo, se o patrão está feliz, ou se vai ser demitido. No entanto, preste atenção, os filhos podem servir sem perder a identidade de filho. Quem está me entendendo? O servo não consegue se comportar como filho, porque ele não é. Mas o filho pode servir que não vai deixar de ser filho. Ele se torna um servo na casa sem perder a percepção de que é filho. Ele não trabalha para ganhar nada, porque ele tem consciência de que tudo já é dele. Mas como o pai dele é um pai tão amoroso, por isso que ele chama ele de papaizinho, ele tem prazer de trabalhar para o pai dele. Não porque precisa ter, mas porque já tem tudo. E se ele me deu tudo sem eu merecer nada, o que eu vou negar para ele? O que ele vai me pedir para fazer que eu não vou fazer? Eu não vou fazer para ser aceito, mas eu vou fazer porque eu já sou aceito. Esse filho vai trabalhar muito mais do que qualquer servo, porque é por amor, não é por obrigação, não é por medo, não é por coerção. Quem está me entendendo? Quem entendeu esse amor, quem entendeu essa filiação, quem entendeu essa herança, ele quer participar, ele quer liderar, ele quer abrir a casa para ter uma célula, ele quer participar da oferta, ele quer participar das coisas da igreja, das coisas do pai dele. Por quê? Porque ele ama, porque ele foi conquistado por esse amor. E quando o filho faz uma coisa para o pai se alegra. É ou não é? Então imagina que eu chego para o meu filho e falo, meu filho, a gente vai abrir uma creche nova agora na igreja, o orfanato. Vamos doar os brinquedos para as crianças pobres, os seus brinquedos. Aí a gente vai lá pegar, e ele fala, vamos, a gente vai lá pegar os brinquedos. De repente eu pego um e falo, não pai, esse aí não.
Esse é o que eu mais gosto. Esse aí eu não vou dar não. Tudo bem, eu deixo de lado. Mas quando eu pego a caixa, de repente eu me surpreendo. Aquele brinquedo que ele mais gosta está lá. E aí eu falo, mas meu filho, o brinquedo está aqui. Pai, eu avaliei melhor. Eu acho que eu quero dar o melhor para eles. Qual que é a sensação que o pai sente? Orgulho, alegria. Porque ele fez porque ele quer agradar. Não porque precisa ser aceito, mas porque foi aceito. Percebe a nobreza quando um filho quer trabalhar com o pai, quer participar das coisas do pai, quer se envolver com o pai, quer andar com o pai. Todo pai, ele sente essa explosão de alegria. E os filhos estão servindo, mas não estão deixando de ser filho, porque não vão ser mandados embora. Quem está me entendendo? Isso é poderoso. Então nós servimos, mas não servimos para merecer. Não servimos porque estamos com medo. Não damos dízimo no almoço para comer na janta. Não, é tudo nosso. Nós estamos em paz, nós participamos porque já somos os filhos, somos da casa. Filhos mostram nobreza quando servem. Filhos recebem revelação. Já estou terminando. Fazia tempo que eu não ouvia isso. Vou treinar mais. Equipe de louvor pode subir, que nós vamos tomar ceia ainda. Olha o que diz a Bíblia em João capítulo 15, verso 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Servos precisam apenas saber o que fazer. Não precisam entender os propósitos das ações. Mas o Pai revela os seus propósitos para os filhos. Os servos têm uma revelação limitada. Entende? O servo é assim, vai lá, pega isso e faz aquilo. E ele vai lá e faz. O filho não. O pai chama ele e fala, meu filho, olha para cá. Você vai fazer isso, porque isso é importante para a nossa casa, isso, vai acontecer aquilo outro. Meu filho sabe disso. Quando eu sento com ele para conversar alguma coisa da nossa casa, ou que nós vamos fazer juntos e que eu estou envolvendo ele, eu falo, vamos fazer isso, porque isso vai produzir isso, vai dar aquilo outro, depois a gente vai investir nisso aqui, depois vai lá, você vai poder amanhã ter uma família, trabalhar, eu mostro tudo para ele, às vezes eu estico 20 anos para frente para ele. Mas para quem trabalha comigo, simplesmente é um empregado, eu apenas falo, faça isso. Vai lá, vende isso. O filho não. Eu explico por que nós estamos fazendo. Há muitas pessoas que estão trabalhando para Deus e elas deixam de fazer, porque elas são só empregadas. Elas cumpriram uma obrigação e não querem mais. Mas o filho não, ele tem revelação. Meu filho, vem aqui. Você sabe por que é importante você trabalhar nas coisas do reino? Orar, jejuar e pregar o evangelho. Porque está vendo, quando você prega e uma vida é alcançada, ela vira uma pedra especial. Ela era só um carvão, mas através da palavra e do Espírito que saiu da sua boca, ela vai virar um diamante. E esse diamante, meu filho, eu vou colocar numa coroa, a sua. Você quer pregar? Quero. Então ele vai servir. Mas não porque vai perder a salvação. Não porque Deus vai castigar ele. Mas porque ele é filho. E o pai explica para ele a bênção que é participar. Quem está me entendendo? Você tem acesso a revelações que aquele que tem a mentalidade de servo nunca vai ter. E por isso vai viver a vida angustiada. Olha, irmãos, olha para cá. Isso é tão sério. Você sabe que essa mentalidade do escravo, do servo, é uma vida cristã aterrorizante. Muitos crentes vivem apavorados, com medo de perder a salvação, com medo de ser reprovado por Deus. Não sabem se fizeram o suficiente para ter resposta da oração. Quando a doença e o problema chega, ele se angustia, porque ele acha que agora Deus vai deixar ele na mão. E tem pastores até que se matam,
porque acham que fizeram algo tão terrível que Deus nunca mais vai perdoá-los. Porque não conhecem a revelação do Pai. E vivem uma vida cristã, salvo, filho, mas vivem uma vida miserável. Porque não tem a revelação. Por isso você precisa pedir a Deus hoje. Eu quero não apenas saber isso na minha cabeça. Eu quero ter essa convicção interior. Eu sou filha amada. Eu sou filho, eu tenho um pai. Você pode nunca ter conhecido seu pai de carne. Você pode ter conhecido pequeno e ele foi embora, abandonou sua casa, deixou sua mãe, foi morar com a adúltera que ele arrumou. E você carregou isso, essa imagem de pai distante, que traiu, que deixou, que abandonou, que não cuidou, que nunca conheceu, que já morreu. E você se sente insegura. Mas eu quero te dizer, não confunda as coisas. Você tem um outro pai. E esse pai é o pai de fato, de verdade, que não morre, que não vai embora, que não abandona a família e que te dá tudo que você precisa. Você não está sozinho. Você não precisa sonhar em ter um pai para te levar na escola. Ele não te leva na escola. Ele leva e fica lá. Ele está dentro de você. Ele está com você todo o tempo. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei, estarei com você todos os dias da sua vida. Você percebe quantas vezes o diabo, a maior parte dos nossos problemas emocionais tem a ver com problemas com os nossos pais terrenos. Já percebeu? Você sabia que dia das mães a cadeia está lotada, mas dia dos pais não tem visita? Porque a maior parte dos filhos tem ódio e mágoa, é do pai, não é da mãe. Porque os problemas geralmente são com os pais, que geralmente os homens aprontam mais confusão. Por que será? Porque o diabo quer destruir a imagem do verdadeiro pai na sua cabeça, confundindo a relação que você teve com o seu pai terreno com o pai verdadeiro, para atrapalhar a revelação de filha. Perdoe o seu pai. Ele também não conheceu o pai. Perdoa ele. Você também foi perdoado. Mas saiba, você não é bastarda. Você tem um pai. E ele está cuidando de você. E ele não vai embora nunca. Isso vai mudar tudo na sua vida. Isso é poderoso, querido. Eu quero convidar você a ficar de pé. Servos são removidos quando erram. Olha para cá, preste atenção, você não perde o finalzinho não. Servos são removidos quando erram. Filhos não. Filhos são disciplinados, não são removidos. Diga graças a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 7 diz: é para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de todos se tem tornado participantes. Logo sois bastardos e não filhos. Você sabe, o filho do vizinho pode aprontar o que for. Eu não vou bater nele. Eu não vou disciplinar ele. Eu não vou dar umas palmadas nele. Eu não faço isso com o filho dos outros. Eu só corrijo os meus. Quando um dos meus filhos era menor, e às vezes eu disciplinava, e tinha outras pessoas que frequentavam a nossa casa, o primo, né, o parente. Por que você só briga comigo? Não briga com fulano? Eu falo, porque ele não é meu filho. Ele tem o pai dele, você é o meu. Como eu quero que você seja um homem, eu estou te corrigindo. Para que você cresça e não sofra. Mas o filho do vizinho, seu primo, seu amigo, eu não disciplino. Então, quando Deus nos disciplina, é a prova de que nós somos filhos. O empregado apronta, é demitido. O filho não. Ele só é corrigido, mas nunca é expulso da casa. Eu preciso te dizer algo. Nenhum erro seu, por pior que seja, é maior do que o amor do seu pai por você e do que a sua identidade de filho. Filhos são corrigidos, mas nunca expulsos. Você não precisa ter medo.
sempre há esperança. Sempre pode começar de novo. Mesmo tendo errado muitas vezes o mesmo erro, ou erros terríveis, há perdão para você. Filhos não vão embora, permanecem na casa. São corrigidos e depois crescem. Não precisamos viver apavorados. Hoje é um dia de você reconciliar, de você crescer na revelação. Hoje é dia de você manifestar essa identidade na sua vida. Rejeite agora toda a mentalidade de servidão na sua cabeça e assuma a identidade de filho. Por quê, pastor? Porque filhos reinam. Você hoje pode desfrutar da autoridade para reinar sobre todas as circunstâncias, porque você é filho. Você é filho. Antes da gente tomar a ceia, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Toca um pouquinho mais alto para mim. Eu gostaria de fazer 2 orações. 3. A primeira oração que eu quero fazer com você que está aqui, ou você que está me assistindo pela internet, é para você que está desviado. Você que se afastou da casa, que você errou, e você achou que não podia mais ficar. Seu erro foi muito feio. Talvez você até cometeu um aborto, você assassinou o próprio filho, eu entendo, é cruel, é horroroso. E você não se perdoa, eu entendo. Mas mesmo um pecado como esse, tem perdão. Talvez você tentou se matar, não morreu, está deprimido, entrou em angústia, aprontou, já tentou, fez promessa, quebrou, e você acha que Deus desistiu, que você abusou de Deus. A graça de Deus é muito grande para ser toda usada, ela não acaba. Há perdão para você, e Deus quer que você volta, porque aqui é a sua casa. Ele quer colocar um anel no seu dedo, quer colocar uma sandália nos seus pés, quer restaurar a posição de filho. Eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Se você está aqui também, os irmãos, nós vamos orar, que você não fique constrangido. Diga comigo: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Eu entendi e eu creio que eu sou filho, gerado pelo Teu Espírito. E nessa noite, eu aceito o Seu perdão, a Sua restauração, e me reconcilio com o Senhor. Eu volto para casa, porque aqui é o meu lugar. Eu sou um filho amado, em nome de Jesus. Amém. A segunda oração é para você que está aqui nos visitando, ou para você que está me assistindo, e você ainda não teve uma experiência de nascer de novo. A Bíblia não diz que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que todos os homens são criaturas de Deus. Todos nós nascemos pecadores e condenados ao inferno. Essa era a nossa natureza caída. Você não pode receber a herança se você não se tornar filho. João 1,12, como eu li, diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creram com o teu nome. A Bíblia diz que se com o seu coração você crer e com a sua boca confessar, será salvo. Todo homem precisa reconhecer que é pecador, que está perdido, que precisa de um Salvador e que não há salvação em nenhum outro senão em Jesus. E ao crer no coração e confessar com a boca, você vai ser salvo. Você vai se tornar filho, nascido de novo. Eu quero convidar você para fazer essa oração comigo. Feche os seus olhos se você pode, e de todo o seu coração repita essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, e eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor é Deus, se fez carne, veio ao mundo como um homem, morreu e ressuscitou para me salvar. E nesta noite eu entrego a minha vida e te recebo como o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Senhor, eu declaro que esta pessoa que fez esta oração agora está perdoada e é filho de Deus.
Em nome de Jesus. Aleluia. Mas eu quero fazer a terceira oração. Quero que você erga suas mãos. Todos nós. Diga comigo: eu sou um filho de Deus. Eu sou gerado pelo Espírito Santo. Eu não sou adotado. Eu sou gerado. Eu sou filho. Eu tenho sandália nos pés. Eu estou vestido com a capa da honra da minha família. Eu tenho um anel do suprimento e da aliança nas minhas mãos. E eu sei que uma festa está preparada para celebrar. Diga: aqui é a minha casa, a casa do meu pai, e eu sou herdeiro da promessa. Eu creio que tudo é meu: a saúde, a autoridade, a alegria, a vida, a prosperidade. Eu não viverei com a mentalidade de servo, mas de filho. Nesta noite eu rejeito todo medo do meu coração, porque eu sou filho. Eu permaneço para sempre na casa. Eu nunca serei expulso da família, mesmo que eu erre, porque eu sou filho. Eu permaneço para sempre. Eu não perco a minha salvação. Eu não tenho porque eu mereço. Eu tenho porque eu sou herdeiro. E por isso eu sirvo o meu pai, não por obrigação, não por troca, mas por amor. Por amor eu o servirei e nada negarei, porque sou filho amado. Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus, aplauda bem forte. Aleluia, amém. Você está convicto da sua filiação? Nós vamos distribuir o pão e o cálice agora. Nós vamos tomar a ceia da família. E quando você comer o pão e beber do cálice, essa verdade vai queimar no seu coração. Podem distribuir. Cante, pega a sua voz, querido. Vamos declarar isso juntos. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu, pega a sua voz nessa noite. Vamos declarar.
sua voz, querido. Cante bem alto. Vamos declarar: perdoado, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. A letra: eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Mais uma vez, todos nós, bem forte. Escolhido, vamos. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Deus liberta, vivo em ti será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia, aleluia. Alguém não recebeu o pão ou o cálice? Erga sua mão. Todos receberam? Fica com a mão erguida. A irmã não recebeu nada? Então alguém traga aqui para ela rapidinho. Se você não recebeu, só ficar com a mão erguida. O servo já vai estar até você. Erga o seu pão para Deus. Diga comigo: este pão é o corpo de Cristo, o meu Pai, que foi partido na cruz em meu favor. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Sobre o seu corpo ele levou as minhas maldições, a morte, a miséria, a doença. Diga: naquela cruz ele morreu no meu lugar. Diga: ele foi ao inferno para que eu fosse ao céu. Ele se fez um filho do homem para que eu me tornasse filho de Deus. Se fez pobre para me enriquecer. Levou as minhas doenças e me deu a sua saúde. Morreu para que eu vivesse. E quando eu comer deste pão, o pão dos filhos, eu vou receber a revelação, a fé e a verdade da promessa, da cura, da libertação, da vida, da prosperidade, da alegria, da herança, em nome de Jesus. Erga o seu cálice. Diga: este cálice é o sangue da nova aliança, que foi derramado em meu favor, para o perdão dos meus pecados. Diga: aqui está o pagamento da dívida que era contra mim. Ao tomar este cálice, eu declaro que para mim não há mais culpa, nem acusação, nem condenação. Ao tomar este cálice, eu declaro que eu estou perdoado, que eu sou filho, que eu permaneço para sempre na casa. Porque quando ele morreu, eu entrei na aliança inquebrável. Ao tomar esse cálice, eu tenho paz com Deus e comigo mesmo, porque tudo já está pago. Eu sou filho amado, em nome de Jesus. Aleluia. Coma do pão, beba do cálice, receba vida, receba a revelação de que você é filho, receba a herança no nome de Jesus. E ao fazermos isso, nós estamos encerrados no nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe você que esteve conosco. Se você não está inscrito no canal, se inscreva agora, acione as notificações, esteja conosco todos os dias, de segunda a sexta, no Instagram e no YouTube, Devocional da Graça, às 7:30 da manhã.
Deus abençoe, gente. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.